Remuneração variável é coisa séria e nós vamos falar sobre isso hoje. Vocês já devem ter testemunhado algum gestor mudar a regra de comissionamento da noite para o dia, chegar para o time em uma reunião e avisar que não vai ser mais como era antes, que as regras mudaram, que tem um novo cálculo, e esse novo cálculo geralmente ele é muito confuso, a gente não consegue fazer o cálculo sozinhos para entender ali se no final do mês a gente vai receber o valor X ou Y. E essas alterações e a postura ali da gestão e da diretoria são muito importantes, inclusive para resguardar a empresa em questões trabalhistas. Por quê? O trabalhador, ele tem ali como acumular provas de que a empresa, ela foi omissa em várias situações e ela caracterizou ali uma remuneração variável que tinha inconsistências. Era uma remuneração variável que sempre mudava com constância, que não tinha um cálculo claro, que não tinha ali uma distribuição ao longo do mês, um dia exato para ser calculada e para ser recebida. Então, são várias coisas que configuram ali inconsistências na remuneração variável e que, inclusive, diante da lei, se porventura algum funcionário vier requerer ali os seus direitos trabalhistas, eles podem, inclusive, visitar essas informações, esses registros e ver que realmente existiam inconsistências e, às vezes, isso pode sair muito caro para a sua empresa. O primeiro aspecto é o registro adequado e comunicação adequada para o time. O registro adequado é estar em ata, está registrado em ata, está registrado por e-mail, todos os colaboradores deram um ok, um ciente nesse e-mail que comunica a nova estrutura de remuneração variável. Se o colaborador chega na empresa e já tem um modelo de remuneração variável, ou se é o primeiro time que está sendo formado, é igualmente importante. Se é um colaborador novo, ele precisa saber que ele vai entrar ali para receber no modelo de remuneração variável a partir do próximo mês, por exemplo, que aí vai uma regra de cada empresa. Se ele entrou no meio do mês, se ele entrou faltando uma semana para o mês acabar, é importante isso ser comunicado e é importante a gente ter esse momento de checar com o colaborador se teve alguma dúvida. Olha, você entendeu? Você viu o exemplo do e-mail? Quando é comunicar para um time como um todo, fazer exemplos de cálculos que sejam fáceis de entender, e isso já conecta aí com o segundo ponto que eu vou trazer para vocês, que é a clareza desse cálculo. Aqui no canal eu tenho outros vídeos falando sobre a remuneração variável modelo OTE, que é uma metodologia ali para fazer as combinações de metas, né, com a remuneração variável. Mas se você usar outro modelo de remuneração variável para fazer ali a bonificação, o comissionamento do seu time, tudo bem, mas é importante que o cálculo por trás ali do resultado final, da comissão final que o colaborador vai receber, ele seja muito claro. Seja um cálculo que o colaborador ele consiga reproduzir tranquilamente, ele consegue entender ali quais que são os parâmetros, quais que são os valores, quais os critérios, e ele mesmo ele consegue fazer ali, caso ele queira, os cálculos para entender aproximadamente qual que vai ser o valor que ele vai receber ali no final. E, inclusive, isso abre ali um espaço de sinceridade, de escuta com o colaborador, porque você está sendo claro com ele. E você, como você sabe exatamente qual que é o cálculo, você, caso o colaborador questione, você consegue sentar junto com ele, fazer o cálculo junto com ele ali e ver que, olha, realmente, é isso aqui que deu, você está ciente do que é utilizado para fazer o cálculo ali, nós fizemos esse exato cálculo, você está recebendo o que de fato era para você receber. Isso é muito importante. E aí a gente caminha para o terceiro e último passo, que é a questão de comunicação para o time. É muito importante a gente ter esse espaço de escuta, de troca, onde a gente consegue colher do time o que faz sentido para eles, mas é muito importante nós termos uma comunicação enfática. Eu já testemunhei aí nessas experiências com gestores, alguns gestores que falam para o próprio time definir a meta. Ele chega e fala, olha, ele ou ela, né, gente, é um exemplo aqui aleatório, né?
não tem um nome específico, mas a pessoa chega e fala para o time, ó, vocês vão se reunir aí, vocês definem uma regra, uma meta e me falem aí quanto que vocês querem de remuneração variável. Isso é muito complicado, porque às vezes o time ele não tem maturidade, às vezes experiência profissional e experiência técnica para compor uma meta e apresentar para a gestão. Isso não é o ideal. Lembrando, gente, que comissão não é negociação. A gente está falando aqui do caminho que a empresa quer seguir. A gente fala de regras que são coerentes com as expectativas de desempenho do time e da área. Então é muito difícil a gente falar assim, vamos negociar a meta. Eu sei que tem algumas metodologias que colocam isso. Eu particularmente não sou tão adepta, a gente pode discutir essas literaturas aqui mais para frente. Mas é importante ter um espaço onde a gestão, a diretoria, a empresa, ela consegue ter uma palavra de liderança de fato, né? De apresentar aquilo como uma opção que ela foi pensada. A gente não está fazendo algo só pelo puro e simples interesse da empresa, mas a gente consegue combinar o que são as necessidades, o contexto atual da empresa, com algo que a gente vê que pode realmente trazer um benefício real ali, né? Uma remuneração justa para o nosso colaborador dentro do orçamento que a gente tem. E quem consegue transmitir isso para o time é a gestão, é a liderança. Então, às vezes, a gente delegar totalmente essa estruturação da remuneração variável para o time, ou ficar negociando, barganhando o tempo todo, a gente pode perder tempo, pode perder energia, pode gerar estresse, porque às vezes ninguém fica satisfeito, às vezes a gestão também não está satisfeita, às vezes a diretoria também não está satisfeita com o valor que ele pode gastar ali com a remuneração variável, mas é aquilo que tem para hoje. E às vezes o funcionário lá na ponta, né, no operacional, ele não consegue, nem precisa ter a noção de todas as camadas que estão envolvidas ali para a gente conseguir falar que a remuneração variável dele pode atingir até X valor, né? Ou que a gente tem uma meta e ela corresponde a X valor ali de acordo com o modelo OTE. Então isso é muito delicado e às vezes a gente vê muitos gestores patinando um pouco nessa questão da comunicação. Então às vezes a gente pode sim contar com a escuta do colaborador, mas a gente precisa ser firme para evitar desgastes. A gente precisa saber quando delegar e eu particularmente pelas minhas vivências, delegar ao time a função dele planejar e estruturar, né? A remuneração variável ali pode ser um tiro no pé, né? Pode ser, se vocês já viveram aí situações onde os times definiram e o time apresentou para a diretoria o que ia ser, como ia funcionar e se deu super certo. Eu quero muito escutar vocês compartilharem aqui, até para ser um momento de troca com outros gestores também. Nas minhas experiências, eu particularmente acho que fica muito confuso, gera muito desgaste. Resumindo, pessoal, nós temos aí os 3 principais aspectos que são extremamente importantes no momento de definir ou redefinir a remuneração variável do seu time, que é a formalização adequada. Registra aí por e-mail, registra em ata, registra em vídeo, checa com todo mundo se entenderam, se receberam. O segundo é montar um modelo de remuneração variável com um cálculo muito claro. Evitar mudanças constantes também, que combina aí um pouquinho com a questão do primeiro ponto, né? Não chegar faltando ali 2, 3 dias para o fechamento da comissão e falar que tudo mudou. Não, precisa ser avisado com antecedência, precisa ser comunicado, explicado, ter um cálculo claro. O terceiro ponto é como isso é feito para o time, né? A gente vai chegar e vai jogar na mão do time e pedir para eles fazerem o modelo para a gente, ou a gente, como gestor, como diretor, a gente vai assumir o nosso papel com responsabilidade, com critério, vai fazer uma solução, vai escutar o time sim, né? Mas a gente vai saber apresentar ali com positividade, com segurança, sabendo vender a ideia para o time de uma forma segura, responsável, sabendo escutar, mas sabendo posicionar ali os interesses da empresa também. Precisam de apoio na estruturação da remuneração variável do time de vocês? Entre em contato com a VT Impacto, eu vou deixar aqui o nosso site, o e-mail de contato, o telefone também, no site tem lá o canal para o WhatsApp. Pode entrar em contato, entender um pouquinho melhor dos nossos serviços. Pode comentar aqui no vídeo também, pode deixar sua opinião, ver o que deu certo na sua empresa, o que não deu certo,
o que deu certo com o time fluiu super bem, o time não fluiu, situações de sucesso, situações de não tão sucesso assim. Vamos gerar aqui um ambiente de contribuição. Eu sei que todos vocês têm contribuições, né? Tem vivências ali muito ricas que podem gerar contribuição para todos nós e eu posso aprender muito com vocês também.